lá para a aula agora de gerenciamento de risco, né? O que significa o gerenciar o seu risco? Gerenciar seu risco nada mais quer dizer do que você assumir e entender que para que você esteja em uma operação, você tem que assumir um risco. Existe uma operação de day trade que seja feita sem risco? Eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor me ensine. Todas as operações, independente de qual seja o seu nível de conhecimento, você necessariamente vai ter que assumir ali um risco. E esse gerenciamento de risco é uma das coisas que mais pega aí quando você entra no day trade, porque o gerenciamento de risco está muito vinculado também ao seu mindset, que está vinculado ao tema das próximas aulas, que é sobre o seu psicológico, a psicologia do trader. Então, quando se fala de gerenciamento de risco, eu vou tentar passar aqui para vocês um fundamento básico de um gerenciamento de risco, que você tem que entender que todos os operacionais vai ter esse risco e que você não tem como fugir desse risco, né? Eu vou pegar aqui num ponto bem crítico para que você entenda aí sobre o gerenciamento de risco. Vamos pegar isso daqui. Esse mercado ele está simplesmente andando de lado aqui, né? Esse mercado está andando de lado. Para que você faça uma operação aqui dentro, você precisa ter muito cuidado. Por que você precisa ter cuidado? Porque você precisa gerenciar o que você precisa perder, o que você pode perder e qual seria o seu objetivo em ganhar, né? Correto? Então, uma das coisas que eu mais observo no mercado, quando ele está nesse nível aqui, é qual é a tendência que ele estava vindo, né? Para você gerenciar, o day trade ele funciona dentro de quê? Ele funciona dentro de todos os conhecimentos que você vai adquirir ao longo da sua jornada. Por isso que eu falo que é uma jornada e não tem como você passar em branco. Se você acha que você vai simplesmente, vou entrar no day trade, eu sou o cara e vou passar ali, vai ser fácil para mim, eu já consigo te falar que pode tirar a ilusão da cabeça, que não vai ser assim. Aqui esse mercado vem caindo, né? Vem caindo. E aí ele chega num ponto que ele diz assim, cara, agora eu tô meio que sem saber se eu continuo caindo ou se eu faço um retorno. E aí aqui dentro tá um ponto bem crítico. E esse ponto é que eu vou mostrar. Dentro desse ponto, eu vou mostrar para vocês o que é o gerenciamento de risco, né? O seu gerenciamento de risco. Aqui eu posso desenhar uma caixa dessa daqui, né? Ó, porque aqui eu tenho a referência de quê? Dos pontos, né? Ó, eu tenho a referência dos pontos que mais foram críticos. Você vê que aqui não está tocando, aqui não está tocando. Então aqui dentro, se eu quiser operar aqui dentro, eu tenho que ficar muito esperto e tenho que entender bastante sobre a teoria de Dow, a movimentação do que está acontecendo no mercado, e aí depois você vê que o mercado toma o destino dele. Várias maneiras são as que existem para que você faça isso daqui. Eu tenho uma regra que me aponta muita coisa. Essa minha regra aqui, ó, quando eu identifico, eu faço o que? Eu faço isso daqui, ó. Aqui pronto, agora eu já estou decidido aqui. Com essa minha regra que eu ponho nesse ponto, e quem está no treinamento TDZ tem essa regra, eu começo a ficar o quê? A ficar mais tranquilo. Eu começo a enxergar o ponto onde eu vou assumir meu risco, tá? E assumindo o meu risco com qualidade. Então eu sei que a partir do momento que eu tiver uma confirmação a partir daqui, eu quero estar vendido. Então vamos colocar na técnica qual seria o risco? Vamos lá. Vamos lá. Se eu estaria a partir de uma confirmação vendido a partir daqui, é fácil você saber qual vai ser seu risco. Então vamos lá. Meu risco seria de 170, vamos colocar aqui, meu risco seria de 200 pontos, tá? 200 pontos, que com um contrato dá R$20, com 5 contratos dá R$100. Então aqui, ó, aqui é meu risco para um ganho que aqui deu
de quase 300 pontos. Isso é um risco que você assume dentro de uma operação, que é um risco básico que você precisa saber, que é um risco que você entra sabendo o que está fazendo, tá? Que você não está fazendo nada de errado, e que se esse cara aqui resolver te topar, ok, você aceita e continua, porque você aqui estava no estado de uma acumulação. Para que saia dessa acumulação e tenha um trade, você precisa ter o olho afiado, tá? Só que esse stop aqui é um stop que eu falo que é um stop muito inteligente, que simplesmente te entrega um alvo e que você vai se sair bem. A maioria das pessoas, ela opera de que maneira? Totalmente errada. Muitas das vezes ela até quer essa venda aqui, só que alguém ensinou, colocou na cabeça delas, que eu não sei pra quê, que o stop dela tem que estar aqui. É a famosa ideia de que eu perdo pouco e ganho muito. Só que você tem que pensar o seguinte, tá? Esse candle nasceu onde? Vocês pegam lá o que vocês aprenderam atrás. Onde que o candle nasceu? Esse candle aqui. Então, quando vocês começam a identificar a abertura, fechamento, máximo e mínimo do candle, vocês começam a perceber que para você estar dentro de um gerenciamento correto, você precisa ter uma análise que também esteja correta, porque caso contrário, um sem o outro não vai valer de nada. Não, eu vou vender aqui porque passou, agora eu sei que vai, eu vou estopar aqui, esse cara resolve vir retestar esse fundo, ele te estopa, sendo que o teu stop correto teria que estar aqui. E aí você começa aqui, perde uma, perde duas, perde três, e depois você acaba perdendo a conta. Então, gerenciamento de risco está vinculado ao seu operacional. E coloca 40 pontinhos. Coloca 40 de stop para tu ganhar 120. 3 vezes aquilo que você assumiu perder. Por favor, né, galera? Não seja bobo aí para achar que você vai estar num negócio que você pode perder 40 e ganhar 120 toda hora. Não é assim que funciona. Uma vez e outra vai dar certo, mas para você operar de maneira correta dentro do mercado, sim, você precisa de um embasamento mais técnico possível para que você assuma os seus riscos e que você venha para o lado correto de operar. Operar não é tão difícil. Difícil é você se alinhar com todo o conhecimento que você vai pegar dentro de um treinamento, ver se aquele treinamento de fato condiz com mais ganho do que perda, para que você possa assim ser um vencedor no mercado. Nunca vai ser fácil. Se fosse fácil, a gente tem milhares de CPF dentro da bolsa que simplesmente perdem, e poucos são os que vão aprender a ganhar. Por quê? É a questão do conhecimento, que não é um conhecimento só. Eu não posso te ensinar a apertar um dedo lá numa compra e dizer que tu ganhou. Eu tenho que colocar fundamentos dentro da sua cabeça, que essa é uma profissão que exige alta performance. Para exigir alta performance, você tem que ter conhecimento igualatório a isso para que você obtenha os resultados. É uma profissão que é para qualquer pessoa que queira assumir o risco de perder e queira assumir muito mais a responsabilidade de estudar o suficiente para que não venha fazer bobeira. O que é fazer bobeira? É quando você opera de maneira jogatina. A bolsa de valores, as operações, seja em day trade, em swing trade, em position, ela não é um jogo. Ela é um trabalho digno, ela é algo que é fundamental, que você precisa ter um fundamento para que você venha para esse mercado. Caso contrário, não te desanimando, mas sendo sincero com você, você não é para o mercado. E quem está falando aqui é quem passou pelo processo e passa todo dia pelo processo quando está na bolsa. A bolsa, ela não brinca comigo, não vai brincar com você, ela não faz gracinha para ninguém. Simplesmente ela é, e ela existe, ela está lá. Os bons retiram dinheiro, os ruins levam dinheiro para lá e entregam. Eu já entreguei muito, é assim que funciona. Enquanto eu não alinhei mais ou menos ali meu pensamento, a minha estratégia, o meu estudo para que eu começasse a ganhar mais do que perder, eu vou perder muito mais do que ganho. É assim, porque você vai fazer coisa que não está ligada a um fundamento, e você precisa estar ligado a um fundamento de estudo, a uma ideia, a uma técnica. Caso contrário, você não vai ganhar aqui. Então, por isso a importância de você ter um gerenciamento que respeite os limites
tanto da sua conta quanto do seu psicológico. Não vai adiantar eu falar para você que você vai colocar um stop de 500 pontos numa operação com um contrato que você vai ganhar, porque o seu psicológico não vai aguentar. E se não está alinhado ao seu psicológico, não está alinhado à sua conta, que não está alinhado ao que você tem que fazer para ganhar dinheiro dentro do day trade. Então essa é uma aula que fala exatamente sobre o gerenciar. Lembra lá do início? Gerenciar, gerenciamento, decisão, ação. Tudo isso você vai encarar todo dia dentro do mercado se você quiser fazer dinheiro. Se você tiver uma dessas que seja perfeita, sem o casamento com as outras informações, eu vou te falar que você vai perder dinheiro aqui e muito. Beleza? Essa foi a nossa aula de gerenciamento. A gente volta na nossa próxima aula. Beleza? Vamos que vamos.